Dá vontade de gritar, de sair correndo, literalmente. Ah, mas tem hora que dá desespero mesmo. Eu tava assim semana retrasada, agora de semana passada pra cá eu melhorei muito, nossa. Boa tarde, meninas. Boa Aqui tarde. aparece para mim 8 solicitações. Você tá conseguindo ver também? Não, aqui não. Não aparece nada. Gente, que doideira, viu? Eu vou liberar aqui. Tem 8 solicitações, eu não entendi também, não. Tutoria, foi tutoria não, teve um ponto de encontro também que não deu certo com a Carla. Vou Ué. liberar aqui, tá? Oi, Adriana. Oi, Heloísa. Eu estava tentando entrar já tem uns 10 minutos, não estava conseguindo. Não, então, foi erro no Meet. Não, acho que não Ah, era só tá. você, não. O pessoal que tá entrando junto com você, eu acho que teve a mesma sensação, se eu não me Ah, engano. então, tá bom. Boa tarde a todos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos bem, né? As vendas estão meio fracas mesmo. Ah, não, pelo amor de Deus, vamos parar de falar isso, porque se a gente falar isso, parece que a gente absorve ainda mais e parece que fica mais fraco ainda e mais corrido. Só esperar mais um pouquinho, pessoal. Vou dar mais uns 2 minutinhos para ver se vai entrar mais pessoas, porque pode ter acontecido deles terem tentado entrar e como não estava dando certo, eles, né, meio que não tentaram mais. Aí a gente inicia, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos começar, porque por conta desse bug, vamos falar assim, do Meet, acaba que o nosso tempo fica corrido. Vou me apresentar de novo, para quem não me conhece, muitos me conhecem, mas vou me apresentar de novo. A ideia do Hot Seat também, vou explicar mais ou menos qual que é a ideia do Hot Seat. Eu estou com uma tela em branco aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Então, né? Perfeito. Eu vou deixar ela como fixada, porque à medida que a gente for falando aqui hoje, eu vou fazendo essas anotações aqui na tela e vocês podem printar ou depois a gente pode tirar essa foto e mandar no grupo sobre o que a gente falou aqui hoje, para ficar mais fácil, tá bom? Para a gente conseguir visualizar melhor. Vamos lá, meu nome é Mona Lisa, sou consultora aqui da Universidade de Vendas, acompanho algumas das empresas, estou vendo alguns rostinhos que eu acompanho aqui. Então, principalmente os rostinhos que eu acompanho, eu quero que interaja e traga todas as dúvidas da semana, o que deu certo, o que não deu certo, para a gente aproveitar esse momento. Isso aí, Adriana. Para a gente aproveitar esse momento. Quem não acompanha pode trazer também as dúvidas, os desafios da semana, o que vocês têm percebido que não está fluindo, ou que está tendo como trava mesmo, vamos falar assim, para a gente alinhar, a gente tentar traçar uma nova estratégia para ser mais produtivo.
Qual que é a ideia do Hot Seat, pessoal? A gente não tem um ponto, a gente não tem um tema, a gente não tem uma pauta em específico. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês levantarem a mãozinha, aqui no Meet mesmo, para à medida que a mãozinha vai aparecendo para mim, eu vou pontuando com a pessoa que está na fila, vamos falar assim, e a gente vai alinhando as estratégias e os desafios da semana. Pode ser? Combinadíssimo? Levantem as mãozinhas, então, para a gente fazer uma ordenzinha aí. Tem aqui, ó, isso, o Luciano levantou, a Adriana também já está com o joinha aí levantado. Adriana, tem uma mãozinha mesmo, de fato, do lado dos emojis. Pode clicar nessa mãozinha que aí você vai ficar na fila. Olha se aparece para você aí. Geralmente no celular fica meio escondidinho mesmo. Não? Mas beleza, a Adriana está em segundo lugar, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. Podem levantar. Ortovito, eu tô vendo que tá aí. Heloísa, eu vi sua mensagem. Já pode levantar a mãozinha também, que a gente já alinha sobre aqui. Tô vendo aí o Paulo também. Paulo, já pode levantar a mãozinha para a gente alinhar. Isso, a Adriana conseguiu. Quem tiver aí já pode ir levantando para a gente ajustar e a gente traçar um pouquinho do que está acontecendo, tá bom? Lu, pode falar, pode trazer seu ponto já de vista para a gente ir ajustando e a gente ir alinhando, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu tô íntima já, né? Tô falando Lu. Seu microfone tá desligado. Eu não consigo te ouvir, seu microfone tá desligado. Eu acho que ela pediu para me esperar um pouquinho, não foi? Adriana, vai falando você, então, até ela voltar. Acho que ela pediu para me esperar um pouquinho. Oi, Monalisa, tudo bem? Tudo bem? Então, é sobre só mesmo as questões de vendas, né? Que o movimento caiu um pouco, Uhum. entendeu? As meninas estão correndo atrás, a Sara, fazendo as ligações, entrando em contato com os clientes VIPs, em relação, né? Falando sobre tudo que a gente vai ter. A Terry está no Instagram, que ela está agora tá lá no curso com a doutora Jaque, por isso que ela não está assistindo. Sim. E respondendo os leads, mandando mensagem pelo Instagram, tanto pessoal quanto da clínica. Mas tá difícil, esse mês tá mais difícil. Ó, vamos lá. Pessoal, vocês vão perceber que no Hot Seat, talvez a gente vai falar de algum tema que não vai encaixar na empresa ou na situação atual da empresa de vocês ou no negócio de vocês. Mas tentem absorver o máximo possível. A Adriana falou um negócio aqui que eu estava pensando assim, eu vou levar isso para o Hot Seat, eu falo disso, eu não falo disso. Mas que bom que ela falou que isso foi um sinal para me falar. Primeiro ponto que a gente precisa acreditar, pessoal. O mercado, ele sempre vai ter momentos muito bons, maravilhosos, e vai ter momentos de baixa. Não adianta eu vir falar para vocês aqui, assim, pessoal, não, peraí, não pensa nisso, porque isso é errado, vocês não podem pensar assim, senão vocês vão ficar desmotivados, não existe isso de mercado em baixa. Não adianta eu falar isso, vocês vão falar assim, nossa, a Monalisa é maluca, porque ela tá tentando mentir pra gente, sendo que é uma coisa que realmente não é o natural. Sempre vai acontecer momentos de alta e baixa, tá? Para estética, eu, Monalisa, que lido há mais de 9 anos, eu não acredito que esse seja um momento em baixa, principalmente final de ano. Por que eu falo isso? Porque as pessoas estão começando a se cuidar agora para Natal, as pessoas estão começando agora a tratar a pele, cuidar de um rejuvenescimento, talvez aí aproveitando um pouco da pré-black, da black. Então, eu acredito que para estética não está sendo tão desafiador assim. Para o caso de vocês, Adriana, existem vários e vários fatores. Por exemplo, a gente estava sem demanda de tráfego pago até então. Então, a gente estava com pouca demanda de lead. Então, a gente está trabalhando no orgânico. O orgânico, por mais que a gente trabalhe volume, e a Sara que está aqui, ela está ouvindo, por mais que a gente trabalhe volume, a gente sabe também que o orgânico, a gente não depende 100% só de nós. A gente depende muito também da qualidade do lead, que a gente está trabalhando no orgânico, do volume, como eu estou falando, do formato que a gente vai qualificando, do formato que a gente vai abordando essas pessoas, tá? Então, assim, vou falar agora não como Monalisa como consultora, vou falar como Monalisa que trabalhou muito tempo na estética e Monalisa também que já pegou várias fases de mercado, e não só de mercado, mas também de clínica. É muito complicado quando a gente absorve isso, de que o mercado está difícil, está em baixa, por quê? A maioria das vezes, quando a gente vai absorvendo isso, e a gente vai colocando isso na nossa mente, a gente vai começando a criar meio que barreiras. É papo de coach? Não, não é papo de coach, mas isso é muito real. Quando a gente coloca assim no nosso coração ou na nossa cabeça, nosso mercado está muito em baixa, mas está difícil de vender. Ah, mas os clientes estão sem dinheiro. Ah, mas os clientes só querem comprar no final do mês. Por mais que são objeções verdadeiras,
porque existem objeções verdadeiras, e tem sim clientes que não estão com dinheiro, tem sim mercado que está em baixa, e tem sim cliente que só vai comprar no final do ano, no final do mês, porque está esperando o cartão virar. É muito importante a gente evitar de falar isso pra gente. Por quê? A partir do momento que a gente absorve isso, a gente vai começando a trazer isso para o nosso atendimento. Por exemplo, a gente está escutando um não direto. O próximo atendimento que a gente já vai meio que com receio, com medo de escutar não, sabe? A gente já vem meio com o coração assim, eu vou escutar não. Eu escutei 10 não hoje, vou escutar mais um não, com toda certeza. Ou, por exemplo, tá todo mundo falando para mim que o mercado tá difícil, eu vou acreditar que o mercado realmente tá difícil. Ou, por exemplo, tá todo mundo falando comigo que vai esperar o cartão virar, essa cliente também vai falar para mim que o cartão vai virar e vai esperar. E acaba que a gente vai seguindo o processo, mas a gente segue o processo de uma forma meio que superficial, no sentido de que já estou acostumada com isso, então tá tudo bem mais alguém falar isso para mim. Então, assim, existe sim a fase do mercado em baixa, existe sim o cliente, por exemplo, que vai falar que vai esperar o cartão virar e tudo mais, mas não deixem isso tomar conta de vocês, porque a partir do momento que a gente acredita nessas crenças, fica mais difícil para a gente mesmo, tá? Talvez vocês podem falar assim, não, Mona, você está falando besteira, é papo de coach. Não, porque realmente fica mais difícil para a gente mesmo. A gente já vai meio que acostumado já, então a gente não vai tentar revidar, a gente não vai tentar quebrar a objeção, a gente vai aceitar com muita facilidade essas objeções. Adriana, como eu falei, existem casos específicos para vocês aí, tá bom? Mas tentam não levar isso para o coração, vamos falar assim, e sigam o processo da mesma forma. Mona Lisa, a gente está seguindo o processo, a gente está prospectando, ou está chegando lead de tráfego pago, e mesmo assim está acontecendo isso. Aí é o que a gente está fazendo, a gente está ajustando, a gente está recalculando a rota. Por exemplo, a gente estava fazendo a ação de social seller, não estava dando o retorno que a gente esperava pelo Instagram da clínica. A gente vai tentar colocar Jaque agora. A gente estava trabalhando com muitos leads chegando e a gente não estava conseguindo realizar a follow-up. Agora a gente está voltando com ligação passaram. Então a gente sempre vai calcular a rota. A gente sempre vai recalcular, tá bom? Tá bom. A questão de crença é muito real, porque esses dias eu tive um treinamento, que eu dei um treinamento exatamente sobre isso, sobre a questão da crença, da gente acreditar naquilo. Então, assim, essa questão da gente mudar a nossa mesma a mentalidade, não mudar, mas, assim, a gente tentar readaptar a nossa mentalidade, tentar encaixar a nossa mentalidade e adaptar para a situação é muito importante. Porque aquele pensamento, a partir do momento que a gente pensa aquilo o tempo todo, vai gerar uma emoção. Essa emoção pode ser positiva, pode ser negativa. Mas se for negativa, por exemplo, vai gerar uma ação. Pode ser negativa, pode ser positiva. E essa ação pode gerar um resultado, positivo ou negativo. Então, sempre coloquem isso mesmo em mente. Todo pensamento que vocês tiverem, independente, não só para venda, tá? Vai gerar uma emoção. Essa emoção, ela em uma grande constância, vamos falar assim, vai gerar uma ação. Essa ação, numa grande constância, vai gerar um resultado. Então, isso é muito importante, pessoal. A gente tomar cuidado com o que a gente pensa e o que a gente fala. Mais uma vez, Mona Lisa é papo de coach. Não é papo de coach, isso é muito real. Isso é muito real para a gente mesmo. Principalmente para a gente que lida com vendas. Que a gente lida com coisas que tá no nosso controle e coisas que não estão no nosso controle. Esses dias eu até falei para o pessoal que eu acompanho. Existe uma diferença muito grande do que está no seu controle e o que não está no seu controle. E a gente não pode ficar frustrado com o que não está no nosso controle. Exemplo, está no nosso controle a gente ligar para 300 pessoas. Concordam comigo? Se as 300 pessoas vão atender a gente ou não está no nosso controle? Não está no nosso controle. Se a gente vai ficar triste ou chateado com isso, está no nosso controle? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nas vendas com o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Está no nosso controle a gente recalcular a rota, está no nosso controle a gente tentar mais uma vez, está no nosso controle a gente mudar a estratégia, mas se o cliente vai comprar da gente, se o cliente ele vai estar num bom dia, ele vai te responder com carinho ou não, se o cliente ele vai te tratar com delicadeza ou não está no nosso controle. Então, não fiquem sofrendo também por coisas que não estão no nosso controle, isso é muito importante, tá bom? Adriana, só para te responder sobre a estratégia, sair do papo coach, a gente vai ajustar com a Karen, a gente vai começar a fazer o social seller através do Instagram da Jaque, e isso vale para todos, tá, pessoal? Clínica, empresa que está trabalhando na fase de social seller, qual que é essa fase? De trabalhar essa prospecção ativa pelo Instagram. Então, todo mundo aí que faz sentido fala assim, isso aqui faz sentido para a minha empresa, isso aqui faz sentido para a gente implementar, já podem levantar a mãozinha se vocês quiserem falar sobre isso, tá bom?
As pessoas, elas tendem a se conectar com pessoas. Por exemplo, na clínica da doutora Jaque, as pessoas se conectam com a Jaque. Então, se a gente for trabalhar a prospecção ativa, o social seller pelo Instagram da clínica, as pessoas veem uma clínica, uma empresa que quer vender. Concordam comigo? É a primeira impressão das pessoas. Quando, por exemplo, uma loja aborda vocês, o que vocês pensam? Ela está querendo me vender. Quando um dentista aborda vocês, o que ele quer? Ele quer me vender. Um perfil, né? Vamos falar assim, institucional. Quando o perfil da Universidade de Vendas aborda os empresários, o que eles querem? Eles querem vender. Então, o institucional, ele traz muito essa impressão de venda. E no social seller, a gente não quer trazer essa sensação de vendas. A gente quer trazer conexão. Então, por isso que a gente vai começar a fazer o trabalho pelo perfil da Jaque. Por quê? A Jaque abordando é a Jaque, não é a Jaque doutora, a clínica da Jaque. Então, as pessoas, elas têm mais aberturas para se conectar com a gente. Claro que é muito importante o quê, pessoal? A gente entender que a abordagem também, ela é essencial. Em que sentido? Vocês vão sair abordando pelo perfil do doutor, ou pelo perfil pessoal de vocês, já oferecendo venda? Aí não faz sentido a gente trabalhar a conexão, lembra? Então, sempre tem que ser com uma abordagem bastante mais voltada para a conexão. Por exemplo, vocês viram que é uma clínica de emagrecimento. Vocês viram que a pessoa está postando uma foto na academia. Vai lá e parabeniza ela pelo processo dela na academia. Uma abordagem mais conexão, mais humana, por exemplo, né? Ah, é uma clínica odontológica. Viu que a pessoa postou foto lá com um sorriso muito bonito, ou se cuidando, ou fazendo algo voltado para isso, ou, sei lá, uma queixa que ele postou nos stories. A gente vai abordar, gerando conexão, criando aquele relacionamento, falando sobre o que a pessoa postou. A gente não vai já direto chamar para uma avaliação, né? A gente vai criar todo um relacionamento, toda uma conexão antes, para a gente conseguir, de fato, agendar uma avaliação. Quem nunca ouviu falar assim, não me chamou nem para tomar um cafezinho? Nem me convidou para jantar? Já está me chamando para fazer uma avaliação, para fazer uma consulta? Então, é mais ou menos esse sentido, vamos falar assim no grosso modo. Realmente, criar aquela conexão ali, conversar com aquela pessoa, gerar um relacionamento, né? Para, a partir disso, a gente convidar para uma avaliação, para uma consulta, qual for o caso. Uma reunião, por exemplo, tá bom? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Paulo... a Império, eu vou falar Império Frios, mas eu sei que não é Império Frios, tá, Paulo? É Império da Canastra, né? É que pra gente fica como Império Frios. É Império da Canastra, né? Isso. Vai trabalhar uma prospecção ou uma abordagem social séria pelo perfil, por exemplo, da Império da Canastra. Você já não vai marcar uma reunião. Viu que, por exemplo, o fornecedor, que a empresa postou algo específico, vai, chama a pessoa, pergunta como é que está sendo as vendas, pergunta como é que está sendo o mercado esses dias para ele, se está desafiador, se está um mercado bom, se está numa fase boa, pergunta qual que é o produto que as pessoas gostam mais, para a partir daí, talvez você marcar uma visita, e nem uma reunião, talvez nem usar esse termo, por exemplo, uma degustação. É diferente. O formato que a gente chega, que a gente se conecta, que a gente cria aquele relacionamento, é diferente do que a gente oferecer direto ali, realmente uma venda, uma avaliação, uma reunião ou algo do tipo. Eu gosto muito de usar essa frase, pessoas conectam com pessoas. Pessoas conectam com pessoas. Mona Lisa, mas aí eu não tenho o perfil do doutor, da doutora para mim trabalhar. Tudo bem. Pessoas conectam com pessoas. As pessoas querem ver a Adriana. As pessoas querem ver a Fernanda. As pessoas querem ver o Paulo. Eu estou falando de vocês porque vocês estão aqui pensando para mim, tá? Mas eu sei que tem mais gente aqui. Então, as pessoas também têm que conectar com vocês. Não só com o dono da empresa. Não só com o dentista. Não só com a pessoa. Eu sempre brinco muito com as meninas que eu atendo, principalmente, eu falo isso. As pessoas, os clientes, eles têm que ter aquela vontade de assim, cadê a Adriana? Por que ela não está aqui hoje? Eu quero ser atendida pela Adriana. Por que a Adriana não está aqui trazendo um cafezinho para mim hoje? Ela sempre traz um cafezinho para mim, a gente fica conversando. Por que a Fernanda não está aqui hoje? O que aconteceu? Estou com saudade da Fernanda. Então, é realmente ter esse relacionamento com o cliente para realmente ter essa conexão, eu vou falar assim, essa intimidade, entre aspas, né? E como que a gente consegue fazer isso através do Instagram? Mesma coisa, criando esse relacionamento, tá bom? Em relação à questão do social selling, bem por cima.
Se quiser falar, pode falar, Adriana, fica à vontade. Não, tá sim, deu para entender. Outra coisa, pessoal, o que a gente pode trabalhar aqui no Social Selling? Vamos aproveitar e pegar esse gancho, tá bom? A gente vai mandar mensagem, a gente pode mandar mensagem para qualquer tipo de interação. Então, vamos supor, todo mundo tem uma rotina de prospecção. Hoje é o dia de trabalhar prospecção no Instagram. O que é prospecção? Prospecção, você ir captar futuros clientes, futuros leads, né? O que eu posso fazer? Eu posso mandar mensagem para quem curtiu a nossa última foto. Eu posso mandar mensagem para quem comentou na nossa foto, no nosso Reels. Eu posso mandar mensagem para quem começou a seguir a gente, que geralmente é o que mais a gente faz, né? Que a gente manda mensagem. Eu posso ir no perfil do meu concorrente e começar a seguir as pessoas que seguem ele. Por quê? Se ele é meu concorrente e as pessoas seguem ele, porque tem interesse no serviço dele. Consequentemente, elas também têm interesse no serviço que a gente faz. Talvez ela ainda só não nos conhece, né? Mas ela tem interesse no nosso serviço. Então, também é uma outra opção de prospecção. Essa pessoa que a gente começou a seguir do perfil do concorrente, começou a seguir a gente de volta, a gente manda uma mensagem. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a hashtag do local, da cidade, e começar a seguir as pessoas que fazem sentido pra gente. E quando eu falo assim, fazer sentido pra gente, é muito importante. Por quê? Precisa estar no nosso ICP. O que é ICP? Perfil do meu cliente. Quem que é meu cliente? Qual que é a idade do meu cliente? Com o que ele geralmente trabalha? Quanto que meu cliente geralmente ganha por mês? O que meu cliente gosta de fazer? Onde que meu cliente está? Isso é muito importante a gente identificar quem que é o nosso cliente, para também a gente não fazer prospecção, a reviria, vou falar bem mineiramente mesmo, a reviria, mandar mensagem para todo mundo, começar a seguir todo mundo, se não é meu perfil de cliente. Concordam comigo? Meu perfil de cliente é uma mulher, ela é mãe, geralmente, ela tem de 34 a 50 anos, e ela, na maioria das vezes, ela ganha em torno de 3 mil, 4 mil reais por mês. Eu vou começar a seguir gente jovem? Eu vou começar a mandar mensagem para menina de 19 anos? Eu vou mandar mensagem para homem? Não faz sentido. Aí a gente vai estar dando, tipo assim, atirando para tudo que é lado e não vai trazer retorno mesmo, porque não é o nosso perfil de cliente. Então, até na prospecção, é muito importante a gente ser assertivo. Isso é muito importante, pessoal. A gente saber quem que é o nosso perfil de cliente. O que o nosso cliente procura? O que ele busca? Quanto que ele ganha por mês? Ah, Mona Lisa, mas eu não sei quanto meu cliente ganha por mês. Pega, faz um compilado de quem é cliente de vocês hoje e começa a pensar qual que é a profissão dessa pessoa, onde que ela mora, ela é mãe, ela não é mãe, ele é pai, ele não é pai, qual que é a idade dele, além do interesse no meu negócio, no que eu vendo, o que mais ele tem interesse, porque a partir disso vocês conseguem ser mais assertivos, sabe? Vocês conseguem prospectar com mais direcionamento mesmo. Faz sentido? Confirmem para mim, pessoal, que eu falo demais. Se eu não estiver falando que faz sentido para vocês, vocês têm que falar. Certo? Outra coisa, falando de assertividade e de perfil de cliente. O que a gente tem muito costume de ouvir de vendedor? O lead não está qualificado. Certo, perfeito. O lead não está qualificado. Mona Lisa, o tráfego pago está me mandando muito lead e os leads não são daqui da região e os leads não é meu perfil de cliente. Eles me mandam mensagem e depois somem. Vamos lá, mesma coisa. Quem que é o perfil de cliente de vocês? Ah, tá chegando pessoas com mais de 20 quilômetros. Tá chegando homem e meu cliente, não, na maioria das vezes, não é homem. Ou tá chegando mulher e meus clientes, na maioria das vezes, não são mulheres. Isso é muito importante. Eu tô vendo aqui as meninas da Ortovita, aí eu tô lembrando de vocês para já aproveitar e já dar o direcionamento. Fazem isso, meninos, fazem essa análise. Entendem quem é o perfil de cliente de vocês. Meu perfil de cliente, hoje, se eu for olhar na minha base de clientes, a maioria é mulher, de tantos anos até tantos anos. A maioria das minhas clientes, elas moram aqui no bairro, ou elas moram na cidade vizinha, ou elas moram até tantos quilômetros. Elas são professoras, elas são advogadas. É importante vocês tenham essas informações, e nem que não seja exato, porque exatamente é muito difícil mesmo a gente conseguir.
e passam isso para o tráfego pago. É muito importante, tá bom? Então, podem passar, olha, pessoal, eu fiz uma análise aqui do meu ICP de cliente e não está encaixando. Por exemplo, tem chegando pessoas com 20 quilômetros de distância. Para mim, não faz sentido. Uma pessoa com 20 quilômetros de distância precisa vir todo mês para fazer manutenção e isso não faz sentido. Exemplo, vocês podem passar isso, tá bom? Ó, geralmente, o que são? Os interesses da pessoa. Interesses. Meu Deus, escrevi errado aqui, passar vergonha, né? Se é feminino, masculino, isso é muito importante também. Idade, profissão, ajuda muito. Localização também ajuda muito para facilitar o perfil de cliente de vocês. Esses são os mais práticos e mais fáceis. Interesses. Vou pegar o nicho aqui, tá, pessoal? Cliente estético, interesse aqui em academia, roupa fitness, então a gente sabe. Dentista, tá ligado à saúde, tá ligado à estética. Dependendo do local ainda e o ICP, a gente consegue encontrar essas pessoas, por exemplo, em clubes e tudo mais. Mulheres ou homens, ou os dois. Geralmente, para dentista, é muito mais mulher. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, tá? Mas deve ter uma fatia muito boa também em homens aí. Idade. Precisa ser uma pessoa que tem tomada de decisão, que é tomadora de decisão. Exemplo, se chegar um lead para vocês hoje de 17, 18 anos, não é ela que toma decisão na maioria das vezes. É o pai e a mãe. Então, talvez não é o lead tão qualificado para vocês. Profissão. Isso ajuda muito em questão de financeiro. Se essa pessoa está disposta a iniciar um implante, você não está. Se chegar uma pessoa que recebe para vocês aí hoje R$ 1.500, talvez é muito difícil ela iniciar um implante. A não ser que ela está juntando esse dinheiro há um bom tempo, ela tem outras formas também para facilitar. Mas é mais difícil, concorda comigo? Uma pessoa de muito distante não faz sentido, porque talvez ela tenha que ir para fazer algumas manutenções. E aí tem o potencial da distância. Então, isso também facilita muito, tá bom? Em relação a ICP, ok, pessoal? Perfil de cliente. Para tudo, prospecção, qualificação. Então, eu sou SDR, eu preciso qualificar o meu lead, eu preciso entender se ele é um potencial cliente que vale a pena ir para uma reunião com o meu closer, com o meu fechamento. Eu preciso entender se ele é um perfil de cliente. Então, por exemplo, se na qualificação você já percebeu que a pessoa não é um potencial cliente, talvez não faz tanto sentido avançar. Agendar por agendar não adianta. A ideia de uma SDR agendar é agendar para fechar. É aquela pessoa que vai facilitar o caminho do closer, já vai entregar ali dores, o que a pessoa tem de desafio e tudo mais, para entregar como se fosse assim, quentinho para o closer e ele fechar essa venda. Então, também além da prospecção que a gente está falando, até para qualificação também é muito importante a gente entender se é o meu perfil de cliente ou não, ok? Tranquilo, pessoal? Tá fazendo sentido? Reagem aí, para ver se vão falar se tá fazendo sentido ou não. Show. Pessoal, levantem as mãozinhas aí, trazem as dúvidas para não ficar só falando aqui algo específico, tá bom? Ok, eu quero trabalhar aqui hoje, eu quero falar com vocês dos desafios de vocês. O que aconteceu na semana, como é que foi a semana, o que deu certo, o que não deu certo. Senão, eu vou ficar falando aqui com vocês e talvez vocês tenham outras dúvidas. Ninguém? Todo mundo tímido? Pode falar, Luciana, pode falar, Otavita. Mona Lisa, a gente está com um desafio aqui. A gente tem o tráfego, a gente está com o tráfego pago, só que pela segunda vez ele é bloqueado. E a nossa tráfego? Isso. O nosso número, pela segunda vez ele foi bloqueado. Semana passada teve bloqueio, e essa semana a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. E aí a gente fica de pés e mãos atados, porque a maioria dos nossos leads que vem é pelo tráfego pago. E aí, como que a gente pode agir diante dessa situação? Vocês têm uma agência de tráfego pago hoje? Isso. E eles que falaram que está bloqueado, como que é? Então, o WhatsApp foi bloqueado. Por que eu estou te perguntando isso? Porque geralmente o WhatsApp ele bloqueia quando tem um volume muito grande de mensagens. Tem chegado um volume muito grande de lead?
Então, tem de diversos lugares longe daqui. A gente é de Brasília. Quantos mais ou Então, menos por dia? quem sabe dessa informação correta é a Fernanda, e ela está em outra reunião. Então, Aham. quem poderia te dar essa informação assim mais assertiva seria ela. Mas você acha que são 70, 80 por dia? Eu acho que não chega a ser Não, né? tudo isso, não. É porque geralmente quando bane assim, quando dá esse bloqueio, é porque tem um volume muito grande e talvez o WhatsApp considere como se fosse um spam. Sim, O que pode acontecer? Vocês fazem disparo em massa, com frequência, isso, ela faz sim, todos os dias? todos os dias. Então é o disparo dela, não é o tráfego, não. É bem provável. Também. Pode ser o disparo. Tem a IA também que Disparo vai junto. muita mensagem junto, sem tempo, e é a mesma mensagem. Então é como se o WhatsApp falasse assim: opa, é um spam. Aí bloqueia o número. O que eu Entendi. sugiro sempre? Esse disparo vocês fazem pela ferramenta de vocês? Ah, seu microfone desligou. A gente tem uma ferramenta que é... A gente tem um aplicativo, e dentro desse aplicativo tem o app CRC, Tá. e aí Pode que tem falar. a IA. Ela que faz esse disparo, assim, ela que vai interagindo com os leads. Isso que eu ia perguntar. Porque se for um disparador, por exemplo, tem muitas ferramentas que tem como você fazer disparo em massa. Só que aí consegue personalizar muito. Eu sempre falo para quando for fazer o disparo, fazer assim, 40, 50 mensagens por dia, para não acontecer de dar esse ban. Se por acaso todos os dias é 200, 300 mensagens, realmente o WhatsApp ele vai cair. E o que acontece muito? Quando a pessoa tem CRM, muitas das vezes o CRM tem algumas automações. Por exemplo, movimentar ali de caban, que a gente fala, né, de coluna, ou ir uma mensagem para quando a pessoa está muito tempo sem responder, aquelas mensagens que são programadas dentro do CRM. Essas mensagens também são consideradas spam, vamos falar assim. Então, o que pode estar acontecendo? Está juntando as mensagens do CRM, os disparos que ela está fazendo e o tráfego pago. Aí, por isso, pode estar bloqueando e banindo o WhatsApp. Desculpa o termo, tá, pessoal? É um saco. Porque você perde tudo. Você fica um tempão tentando recuperar o WhatsApp. Então, e é isso que está acontecendo. E aí a gente tem uma pessoa que é única e exclusivamente para isso, e ela fica de pés e mãos atados, porque não tem o que fazer. O que eu dou como sugestão? Ter um número de WhatsApp só para fazer disparo, porque se banir, vai perder um número que não é oficial, que não, não dá problema, vamos falar assim. E eu não entendo muito bem, mas eu vou anotar aqui para olhar isso para vocês, e até para tentar direcionar isso para vocês. Eu sou péssima porque vocês não gostam de tecnologia. Tem o tal do API oficial. Quando eu acho que baixa, não sei. Se alguém souber informar sobre a API oficial, pessoal, levanta a mãozinha aí e me ajuda, tá? Mas, por exemplo, tem como você fazer disparo com mais frequência. Qual é o nome? Bloqueia. Então, é o WhatsApp, mas é como se fosse um API. Eu não sei explicar. Eu vou procurar isso para vocês. Coloca assim, ó, API WhatsApp. É como se fosse uma verificação que esse WhatsApp realmente é seguro, vamos falar assim, entendeu? Aí eu acho que paga o valor ou algo do tipo, vou procurar saber esse passo para vocês, tá bom? É como se fosse uma solução mesmo, para facilitar e para vocês conseguirem fazer disparo com mais segurança. Mas também eu não confio. O disparo, o ideal é você fazer em casos assim, emergenciais, sabe? Quando você quer trabalhar uma ação muito específica. Porque uma que também o disparo pode parecer a pessoa perceber que está sendo mensagem automática, não é nada personalizado, e para não perder o número. Mas desde já, arruma um número do WhatsApp só para vocês fazerem disparo. Porque realmente, se vou ficar fazendo disparo todos os dias para mandar para uma base grande, vocês vão perder o número direto. Vai chegar uma hora, vocês não vão conseguir recuperar esse número e impede o tráfego também de conseguir trabalhar. E agora a gente precisa de leads. E geralmente isso acontece, o bloqueio acontece na segunda, que é justamente final de semana, que a IA fica disparando as mensagens. E aí, geralmente, semana passada foi na segunda, e essa semana também foi na segunda. Tenta olhar quantas mensagens que ela está mandando, por exemplo, nesse final de semana, para a gente tentar dar uma parada nessa IA, para não acontecer isso. Ainda mais segunda-feira, que tem os leads de tráfego de sábado e domingo. Então, tenta dar uma olhada para a gente consertar isso, tá bom? Talvez diminuir um pouco o ritmo da IA, ou até mesmo esses disparos aí que estão sendo programados, ou algo do tipo. Ok. Mas eu vou procurar saber sobre esse negócio da API, porque realmente eu não sei, e eu não vou falar coisa que eu não sei para vocês.
Aí eu procuro saber e mando para vocês lá o que, que seria isso, se é uma ferramenta, se é uma solução mesmo do WhatsApp para facilitar, tá? Alguém sabe sobre o negócio do API que quer falar aqui? Não, né? Se souberem, pode falar à vontade, porque realmente não sei. Vamos lá. Copan, como identificar o ICP? Pois nosso segmento abrange desde pessoas que utilizam impressoras em casa até grandes empresas. Se quiser levantar a mãozinha aí, Copan, e me explicar um pouco melhor, é uma papelaria, alguma coisa do tipo? Eu consigo ajudar vocês. Não? Oi, Mona Lisa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Perfeito. Mona Lisa, aqui nós trabalhamos com cartuchos, toners, e o nosso ramo pega aí desde pessoas que têm as empresas em casa, ou até para estudantes, até empresas grandes. Não temos aí um perfil do cliente ideal. Específico. Isso. Como que a gente trabalha isso? O que eu sempre recomendo, tá? Primeira coisa, vocês olharem quem são os melhores clientes de vocês. Mas os nossos melhores clientes que traz mais margem para a gente com o melhor ticket médio são empresas, por exemplo, tá bom? Porque para empresas a gente consegue trabalhar um ticket médio maior, a gente consegue trabalhar vendas maiores, tem mais recorrência, vamos supor. A partir do momento que vocês identificaram quem são os melhores clientes de vocês, né, vamos falar nesse sentido, a gente vai entender quem são os 20%. Vamos colocar assim, 20%, que é o mínimo de características de clientes e 80% que mais bate. Por exemplo, 20% do nosso foco é empresas. Perfeito. Os outros 80% é cliente final mesmo, uma pessoa que passa ali de forma avulsa, vamos falar nesse sentido. Vocês vão entender em quem que vocês vão focar, tá bom? CRM principalmente. Quem traz mais recorrência, quem que compra mais com vocês, o maior ticket médio, as tecnologias que usam, por exemplo, os serviços que usam, por exemplo, que a partir disso a gente consegue organizar melhor. Por exemplo, meu foco é empresas, Mona Lisa. Quais empresas? Empresas com qual quantidade de funcionário? Empresas de que ramo? Empresa que tem qual dor que a gente precisa resolver? É algum setor específico? Algo mais ou menos nesse sentido. A gente não trabalha assim com setor, com nada. Quem tem impressora. Impressoras, Por exemplo, mas pensa comigo, uma empresa que usam mais impressoras, que tem mais vendedores, que tem mais funcionários de tal região específica, entendeu? Para a gente tentar conseguir alcançar o melhor tipo de cliente. Porque talvez hoje vocês vendem para um perfil de cliente que talvez ainda não é tão vantajoso para vocês. A partir disso a gente entende e a gente consegue melhorar e direcionar para o melhor cliente para vocês. Vamos supor, hoje vocês têm uma demanda muito grande que vocês conseguem fornecer para papelarias menores, entendeu? Eu não sei seu nome. É Rafaela. Rafaela, talvez vocês conseguem direcionar para papelarias menores para trabalhar como se fosse, exemplo, revenda. Um exemplo, entendeu? Sim, então, nós trabalhamos tanto com o pessoal de revenda, quanto laboratórios, empresas que utilizam bastante papel para emitir nota fiscal, né? Sim. Então, assim, não temos aí um ideal, porque depende, muito de demanda do cliente do mês. Sim. Então, assim, podem comprar desde 3 toners até 100 toners no mês ou na semana. Então, vai conforme a necessidade deles. O mesmo cliente que compra 6 toners, compra 100? Depende da demanda, depende como foi o mês dele. Entendi. A utilidade. Então, não tem, assim, não tem como... Não, é isso que eu ia te perguntar, porque, assim, geralmente quem compra mais tem uma demanda maior. É isso que eu queria te falar, entendeu? Entendi. Mas se a mesma pessoa que compra 100 compra 6, vamos falar assim, é só focar realmente no que está trazendo uma demanda maior. Ou vocês falaram revenda, foca em papelarias, trabalhar revenda, papelarias maiores, entendeu? Uhum. É um ICP bom para vocês, é um perfil de clientes bons para vocês. Entendi. Rede de papelarias. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, pessoal, que talvez faz sentido para vocês, não sei se vocês conhecem, desculpa, Rafa, chama Casa de Dados, já ouviram falar? Já entramos lá. Deu certo? Gostou? Não? Foi bem difícil. Eu ouvi o não no final. Sim. Então, foi um pouco complicado achar lá aparecem, às vezes, o nome do comprador ou não, né? Então, o pessoal que atende o telefone ali, não direciona diretamente para o comprador.
tem que ficar mandando e-mail, ligando sempre até achar alguém que consiga nos dar retorno. O número que vocês conseguiram lá está sendo o número, tipo, dos vendedores? Não está sendo dos empresários? Não está sendo dos empresários. Está caindo direto ou no secretário ou ali para recepção. E geralmente lá fica o número do proprietário. Uhum. E geralmente fica embaixo o sócio, o nome, né, do sócio, vamos falar assim, Então, a dos gente donos. pergunta pelo nome às vezes e fala assim, mas ele não pode atender, manda a apresentação. Aí a gente vai, manda a apresentação no e-mail e manda várias vezes e liga de novo Não tá tendo e retorno. demora retorno. E vocês atendem só a região de vocês ou qualquer região? Não, nós atendemos o Brasil todo. Brasil todo? Entendi. Uhum. Foquem nos mais perto de vocês com a casa de dados e depois a gente vai expandindo qualquer coisa. Eu vou procurar aqui mais algumas ferramentas para ajudar vocês nesse sentido. Qual que é o consultor que acompanha vocês? É a Natália. Tá, vou trocar uma ideia com a Natália para a gente tentar ver um outro formato para ajudar vocês. Tá bom? Tá bom, então. Mas olha a base de clientes de vocês atual. Tenta fazer uma pesquisa ali e realmente observar ali o comportamento desses clientes. Sabe? Quem que é, onde mora. No caso aí, eu vou falar salário, mas salário para cliente final, tá bom? Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com empresas, né? Empresas para empresas, quantidade de funcionários. Isso é muito importante. Demanda também, igual você falou. Show? Sim. E, assim, talvez faz mais sentido para vocês. Não conheço o negócio, estou conhecendo de acordo com o que você está me falando. Sim. Trabalhar realmente com ticket médio maior, revenda. Sim, perfeito. Porque uma venda que talvez vocês fazem para um cliente final, vocês conseguem fazer para uma revenda com um ticket muito maior. Então nós fazemos também a parte da revenda aí, mas a gente vai dar mais uma procurada, então. E como vocês trabalham no Brasil inteiro, tem muita rede de papelaria que dá para vocês trabalharem. Muita rede. Show? Obrigada. Nada. Vou anotar aqui para me lembrar também de falar com a Natália, de alguma ferramenta de pesquisa. Mais alguém, pessoal? Aproveitem. Etapa de atendimento, tá todo mundo ok? Todo mundo lembra as etapas de atendimento? Independente do produto, independente do serviço, todo mundo lembra das etapas de atendimento? Para a gente fechar, então, esses 9 minutinhos, vou repassar com vocês. Etapa de atendimento, para ficar mais fácil. Pessoal, quais são as etapas de atendimento? Independente do produto, independente do serviço que a gente vende, tá? Primeira coisa, quando a gente aborda um lead, a gente se apresenta. Na apresentação, o que a gente vai fazer com esse contato? Quem eu sou? Como eu vou ajudar? Deixa eu tirar essa da frente. Aumentar aqui o zoom. Quem eu sou? Como vou ajudar o lead? No mínimo, né? Bom dia, boa tarde. Como eu estou falando com vocês, independente se é presencial ou se é online. Oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Mona Elisa, sou a responsável pelo seu atendimento, sou a consultora responsável pelo seu atendimento, sou a vendedora responsável pelo seu atendimento, vou te ajudar no seu atendimento de hoje. E o que eu sempre falo, pessoal, isso aqui é dica, tá? Sempre quando a gente responde alguém e a gente quer continuar essa conversa, a gente coloca uma pergunta no final, porque a gente induz a resposta do meu lead. O que você está buscando hoje? É algo mais específico ou você já tem algo em mente? Você já tem algo em mente ou não tem nada em mente em específico? Qual que é o seu objetivo hoje? Você já fez esse procedimento antes? Você já fez essa consulta antes? Me conta, você já está buscando há um tempo esse tratamento, esse serviço? Então, sempre coloca uma perguntinha no final para a gente induzir a resposta. O que a maioria de vocês falam comigo? Eu mando a mensagem, o lead não me responde mais. Mas a gente vai ver a mensagem, o que tem lá? Posso te ajudar? Dá vontade de pegar vocês, cara. Esfregar a cara de vocês no chão. Posso te ajudar? Ou manda, boa tarde, tudo bem? Só isso, não manda mais nada. Essa primeira abordagem, ela tem que ser bem eficaz, tá, pessoal? Então, se apresentem. Falem quem que vocês são, no sentido de o que vocês fazem, como que vocês vão ajudar e colocam uma perguntinha no final. A próxima etapa é sondagem. Lembra que sondagem a gente precisa identificar o objetivo do meu cliente, o que ele quer, o que ele precisa de verdade? Porque muitas das vezes o cliente procura a gente querendo fazer um procedimento, um produto, um serviço,
E, na verdade, nem é aquilo que ele precisa, né? Precisa de outra coisa totalmente diferente. A gente, como vendedor, e a gente, como vendedor consultivo, a gente vai conduzir o nosso lead na melhor decisão. Concordam comigo? Né? A gente não tira pedido mais. A gente não é vendedor tirador de pedido. A gente é consultivo e a gente vai ajudar. Essa pergunta aqui no final que eu falei com vocês, após a apresentação, pode já fazer um gancho com a sondagem. Quais são as perguntas de sondagem, pessoal? São perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? Você já fez esse procedimento antes? Você já fez esse serviço antes? Você já usou esse produto antes? Me conta a sua experiência. Por que você está buscando esse produto hoje? Por que você está buscando esse procedimento hoje, esse serviço hoje? Você já conhece, já ouviu falar? Então, são perguntas abertas que a gente faz para o nosso cliente, ao ponto dele se abrir com a gente, literalmente, e ele vai soltando as dores dele. Dor específica. Existem 2 tipos de dores que a gente vai identificar aqui na sondagem, tá bom? O que é uma dor? Eu quero emagrecer. Qual que é a dor específica que a gente precisa descobrir? O que está mais no fundo do profundo. A gente vai cavar, literalmente, essa dor específica. Eu quero emagrecer porque eu já tentei de tudo e eu não consigo mais. Ainda não é uma dor específica. Eu quero emagrecer porque o meu marido falou que eu preciso emagrecer. E eu fiquei muito triste dele falar isso para mim. Isso é uma dor específica. Eu quero fazer um implante porque o meu marido falou que não me acha mais bonita porque meu sorriso não está o mesmo que a gente se conheceu há muito tempo atrás. Eu quero comprar um novo produto porque a minha empresa está falindo e eu preciso que esse produto seja uma revolução aqui no meu mercado e consiga subir as minhas vendas. Existem um fator específico e, principalmente, um fator emocional ligado nessa venda, nesse desejo desse cliente, tá bom? Sempre vai ter um fator emocional envolvido. A gente, como vendedor consultivo, a gente é muito feio, né? Nós, como vendedores consultivos, temos como função, papel, identificar a dor e a dor específica do meu cliente. Como que a gente vai identificar? Fazendo perguntas abertas. Perguntas abertas, o cliente não responde sim e não. Ele responde mais, ele dá mais informação, tá bom? Então, sondagem. Eu identifiquei o que minha cliente precisa, de fato, e eu identifiquei a dor dela e a dor específica. Depois da sondagem, a gente vai vir com a apresentação do produto. Produto ou serviço. Como que eu vou apresentar o meu serviço? Eu vou falar característica, eu vou falar benefício e, principalmente, eu vou falar como o meu produto, como o meu serviço vai transformar e vai dar um resultado para aquela dor do meu cliente. Dona Maria, de acordo com o que você comentou comigo, o procedimento ideal para você, realmente, a gente precisa passar por uma consulta com o doutor fulano. Porque a partir dessa consulta, ele vai entender todos os seus desafios. Ele já vai montar um protocolo personalizado de acordo com o que você falou para mim, de acordo com o que você tentou, de acordo com a sua rotina. E a partir daí, vamos ter um protocolo personalizado, humanizado, que cabe na sua rotina e principalmente que cabe no seu bolso. Dona Maria, de acordo com o que você falou comigo, o seu protocolo ideal é esse aqui de sei lá quantas mil carbox, mais sei lá quantas enzimas e mais sei lá quantas mantas térmicas. Exemplo, tá, pessoal? Por quê? De acordo com o que você falou comigo, que você já tentou, que você já fez isso, que você já fez dieta da lua, que você falou isso, a gente sempre vai fazer uma recapitulagem de acordo com o que a cliente nos falou. A gente sempre vai fazer um gancho. Por isso que a sondagem vem primeiro. Ele é ideal por conta desse benefício, ela tem essa característica. Então, a gente sempre vai montar uma apresentação do produto ou do serviço de acordo com o que o cliente falou para mim, do que ele precisa, e com os ganchos da sondagem. Mona Lisa, mas eu sou SDR e o que eu vendo é uma avaliação. O que eu vendo é uma reunião, da mesma forma. Vai apresentar a reunião com característica e benefício, e você vai fazer um gancho de acordo com o que a pessoa te falou na sondagem. Mona Lisa, mas eu vendo uma impressora.
Mesma coisa. Você vai apresentar a impressora de acordo com característica e benefício e de acordo com o que a pessoa falou na sondagem. Analisa, mas eu vendo queijo. Mesma coisa. Você vai apresentar o teu produto, o teu serviço de acordo com característica e benefício e ainda vai falar e fazer gancho de acordo com o que ele falou na sondagem. A gente não apresenta produto ou serviço sem entender o que o cliente precisa de verdade e o porquê ele precisa daquilo. Vou colocar aqui, ó, o que e por quê. Primeiro, eu preciso saber o que e o porquê para apresentar o meu serviço, tá bom? Característica, benefício e fazendo gancho com o que ela me falou. Eita! Ela me falou na sondagem. Em algum momento eu falei de preço, pessoal? Enquanto eu não falo do meu produto, eu não falo de preço. Falei de preço? Ó, falei do meu produto, agora eu vou para negociação. O que é negociação? É onde você vai falar de preço, forma de pagamento. A gente vai reforçar aqui os benefícios, a gente vai gerar valor. O protocolo que eu te apresentei, Dona Maria, fez sentido para você? Faz sentido essa transformação? Faz. Beleza. Agora a gente vai para a parte de valores. O protocolo está saindo de X por Y e esse valor eu consigo dividir para você no cartão de crédito ou à vista no Pix. Qual que você prefere? De X por Y, pessoal, não é proporção. Aqui a gente está trabalhando também ancoragem. Ancoragem. De X por Y. Analisa, mas a gente não tem promoção, a gente não trabalha promoção. No meu caso aqui é uma avaliação, no meu caso é uma consulta. A consulta, o valor dela normalmente ela é R$200 e hoje ela está saindo por R$50. Hoje ela está saindo gratuita. É ancoragem. Tá bom? O que eu falei depois? Crédito ou débito. Beleza. Aqui na negociação, pessoal, e aqui junto com o fechamento, vamos falar assim, a gente vai trabalhar perguntas fechadas. Em sondagem, a gente trabalha a pergunta aberta, porque a gente quer que o cliente fala, concorda comigo? A gente quer que ele solta as dores específicas. Na hora do fechamento, a gente não faz pergunta aberta, a gente faz pergunta fechada. Por quê? Aqui a gente não quer que o cliente fale as dores dele. Aqui a gente quer conduzir ele para o fechamento. Sim ou não? Crédito ou débito? De manhã ou à tarde? É uma condução. A gente fala que é fechamento alternativo. Você dá duas alternativas para ele decidir. Se eu perguntar assim, Adriana, para minha cliente, e aí, vamos fechar? O que ela pode te responder? Ah, agora não. Não, porque sei lá o quê. A gente dá abertura para a pessoa falar não. E aí, tem interesse? Não. E aí, No momento não, tô apertada. Não. Aqui no fechamento, pessoal, independente se a gente está falando de avaliação ou se a gente está falando de consulta, a gente não faz pergunta aberta, sim ou não. A gente não dá abertura para o nosso cliente responder sim ou não. Aqui a gente conduz essa pessoa para um fechamento assertivo. Você prefere no crédito ou no débito? Você prefere de menos vezes? Na hora de sábado, senhora. Você prefere chegar nessa semana ou na semana que vem? Então, aqui a gente faz perguntas fechadas e eu, Mona Lisa, eu indico fazer o fechamento alternativo. Você dá duas opções. Mona Lisa, mas aí eu vou estar forçando a venda. Perguntar para o cliente se ele prefere fazer no crédito ou no débito ou no Pix é forçar a venda, gente. Você está conduzindo ele, quem decide é ele. Tirem isso do coração de vocês. Tá bom? Adriana, vou só mutar o teu microfone. Só para a gente não perder a linha de raciocínio. Porta, né? De cabeça? Adriana, você consegue mutar teu microfone? Limpar a porta. É o quê? Acho que não tá ouvindo. Vamos lá, pessoal, só para a gente finalizar aqui, eu também tenho outra reunião. Então, fechamento, a gente não dá abertura para o cliente responder sim ou não. Tem interesse? Vamos fechar? A gente não faz isso no fechamento alternativo, no fechamento da venda ou da avaliação ou da consulta.
A gente vai conduzir para o melhor horário, para melhor momento, período, se é crédito ou débito, se ela prefere dividir de 10 vezes ou de 5 vezes. Isso que a gente faz em fechamento alternativo. Outra coisa, ancoragem, a gente não só usa NID 2.000 por 1.500. A gente trabalha ancoragem também com forma de parcelamento. Primeiro, eu vou falar de 5 vezes. Se a cliente achar 5 vezes pouco, aí eu falo 8. Se a cliente achar 8 pouco, aí eu falo 10, 12. A gente nunca vai falar todas das nossas cartas de uma vez. Ok? A gente não pode falar direto com o cliente que a gente pode dividir de 10, 12 vezes. Porque se ele quiser dividir de mais vezes, o que a gente faz? A gente já dividiu de 10 vezes, 12 vezes, não consigo nem ter margem para negociar. Isso também é muito importante na hora do fechamento, tá bom? Aqui faz sentido, pessoal? Outra coisa, negociar não é só vocês dividir de 10 vezes, dar 30% no Pix, agendar no horário que ela quer e ainda ela ganhar um brinde. Negociar, para você dar algo para a cliente, ela precisa te dar algo em troca. Exemplo, tem um desconto? Olha, se você fechar comigo hoje, eu posso conseguir esse desconto para você. Isso é negociar. Dividir de mais vezes? Olha, se você fechar comigo essa semana, eu posso tentar com minha gestora, com o meu, sei lá, o meu patrão, se eu posso fechar para você. Ah, não consegue um brinde, não? Se você fechar comigo hoje. Sempre uma condição. Além da condição de fechar comigo hoje, pessoal. Olha, se você me indicar 2 amigas, eu tento conseguir esse brinde para você. Combinado? Se você dá tantos por cento de entrada, eu faço esse valor para você. Então, lembrem que negociação não é só vocês dar para o cliente, dar as opções. Ele precisa te dar algo em troca. Combinado? Ceder é com você mesmo, gente? Acho que é, né? Me corrija se eu estiver errado, me perdoa. Pessoal, faz sentido o que eu falei com vocês hoje? Ficou um pouco mais claro? Pode ser muita informação? É um pouquinho de informação, mas eu acho que deu para vocês pegarem, certo? Ok? Estamos alinhados? Fez sentido? Certo? Vou precisar me despedir de vocês, que eu tenho uma reunião agora às 3 horas. Se tiverem algum tipo de dúvida ou algo que não ficou claro aqui ainda, deixa eu responder aqui. Que não ficou claro, tragam para mim lá no grupo, tragam no grupo do consultório de vocês, para a gente conseguir ajustar e alinhar, tá bom? Certo? Vou mandar esse resuminho para vocês e mando para vocês lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus, boas vendas. Qualquer coisa gritem, pelo amor de Deus. E se vocês ficaram com dúvidas, não fiquem com as dúvidas. Tirem as dúvidas, pelo amor de Deus, tá bom? Boas vendas para vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.